Lídia Fagundes Telles nasceu em São Paulo, em 19 de abril de 1923, e construiu uma obra conhecida pela intimidade psicológica de suas personagens. Mas, em 1973, essa autora de conflitos familiares, desejos e memórias, publicou As Meninas, romance que colocou a repressão da ditadura militar brasileira dentro da rotina de 3 jovens universitárias. A aparente discrição de sua figura pública contrasta com uma escritora que registrou os efeitos políticos do autoritarismo e participou, em 1977, de uma manifestação coletiva contra a censura. Esta biografia de Lídia Fagundes Telles acompanha a formação da romancista e contista que transformou histórias ouvidas na infância, estudos de direito, trabalho no serviço público e convivência com intelectuais em matéria literária. Sua produção não se baseou em discursos abstratos sobre o país. Ela preferiu mostrar como decisões políticas, diferenças de classe, medo, dependência, desejo e relações familiares alteravam a vida concreta de indivíduos. Lígia era filha de Durval de Azevedo Fagundes, ligado à área jurídica, e de Maria do Rosário Silva Jardim de Moura. O trabalho do pai fez com que a família vivesse, além da capital paulista, em cidades do interior de São Paulo. Essa circulação entre São Paulo e municípios menores deu à futura escritora contato com modos de falar, ambientes sociais e narrativas populares, diferentes dos círculos urbanos mais conhecidos. Em depoimentos, Lígia recordou a importância das histórias escutadas na infância. Antes de se tornar uma autora associada à literatura brasileira, de alta elaboração formal, ela se formou como ouvinte. A atenção a vozes interrompidas, lembranças contraditórias e segredos domésticos apareceria mais tarde em contos e romances nos quais o que não é dito costuma ser tão importante quanto o que é declarado. A infância no interior também ofereceu à escritora uma experiência de contraste. De um lado, havia a cidade de São Paulo, que se consolidava como grande centro econômico e cultural. De outro, havia localidades menores, marcadas por relações mais próximas entre famílias, autoridades, empregados e vizinhos. Lígia não transformou sua biografia em chave automática para explicar seus personagens, mas sua ficção voltou muitas vezes a casas, famílias e comunidades, onde a intimidade convive com hierarquias sociais. A escrita chegou cedo. Em 1938, ainda adolescente, ela publicou Porão e Sobrado, um livro de contos. A publicação precoce não significou reconhecimento imediato, nem uma carreira já consolidada. Os livros de juventude costumam ser separados pela crítica da fase de maturidade, que a tornaria uma das autoras mais estudadas do país. Em 1944, Lígia publicou Praia Viva. Naquele momento, ela continuava a escrever enquanto avançava em sua formação universitária. O intervalo entre os primeiros títulos e o reconhecimento posterior mostra uma característica importante de sua trajetória. Publicar cedo não eliminou a necessidade de aperfeiçoar recursos narrativos, ampliar leituras e encontrar uma forma própria de construir personagens. Em 1941, ela ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e concluiu o curso em 1946. A Faculdade de Direito era um espaço central da vida intelectual paulistana, reunindo estudantes que depois atuariam no jornalismo, na crítica, no cinema, na política e na literatura. Lígia estudou em um ambiente no qual a discussão pública coexistia com a formação jurídica, e essa experiência acrescentou à sua escrita uma percepção aguda das instituições e das relações de poder. A formação em direito não a afastou da literatura. Pelo contrário, ela ocorreu ao mesmo tempo em que a jovem autora publicava ficção e se aproximava de círculos intelectuais de São Paulo. Em vez de abandonar uma área pela outra, Lígia manteve durante anos uma vida profissional regular e uma produção literária constante.
Ela trabalhou como procuradora no Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, atividade que lhe dava vínculo com o serviço público, enquanto sua carreira de escritora se desenvolvia. A convivência universitária trouxe um encontro decisivo para sua vida pessoal e intelectual. Na Faculdade de Direito, Lígia conheceu Gofredo da Silva Teles Júnior, jurista que se tornaria professor da própria Universidade de São Paulo. Os dois se casaram em 1950 e tiveram um filho, Gofredo da Silva Teles Neto, que seguiria carreira ligada ao cinema e à escrita. Na vida pessoal de Lígia Fagundes Teles, os vínculos familiares e intelectuais ajudam a situar sua trajetória, mas não explicam sozinhos sua obra. Seus romances não devem ser lidos como transcrições de casamentos, parentes ou episódios privados. O que a autora fez foi trabalhar literariamente com experiências reconhecíveis, conflitos entre pais e filhos, expectativas sociais sobre as mulheres, desigualdade econômica e frustrações afetivas, sem reduzir seus personagens a retratos diretos de pessoas reais. Em 1949, ela publicou O Cacto Vermelho, livro de contos que recebeu o Prêmio Afonso Arinos, da Academia Brasileira de Letras. A premiação indicava que sua produção começava a ganhar atenção institucional antes de seu romance mais conhecido da década seguinte. Ainda assim, a virada crítica mais clara aconteceria em 1954, com Ciranda de Pedra. Ciranda de Pedra marcou a consolidação de Lígia Fagundes Teles como romancista. O livro trata de uma família dividida, de relações afetivas desgastadas e da posição de uma jovem diante de um mundo adulto cheio de convenções. A narrativa também observa distinções de classe e os limites impostos às mulheres em uma sociedade que exigia delas adequação, silêncio e dependência. O romance se afastava da ideia de que os dramas privados seriam menores que os acontecimentos públicos. Em Ciranda de Pedra, a família é um campo de tensões sociais, econômicas e morais. A autora passou a mostrar, com precisão crescente, como uma conversa, uma omissão ou uma lembrança pode mudar a posição de um personagem dentro de uma casa ou de uma relação. A recepção de Ciranda de Pedra ajudou a fixar o nome de Lígia entre os principais da ficção paulista de seu tempo. O reconhecimento, porém, não a levou a abandonar o conto. Ela continuou alternando formatos, e essa escolha teve consequência direta em sua escrita. Nos contos, aperfeiçoou a capacidade de condensar uma crise em poucas páginas, usando lacunas, mudanças de ponto de vista e detalhes aparentemente cotidianos. Em 1958, publicou Histórias do Desencontro. Em 1963, lançou o romance Verão, no Aquário. Esses livros ampliaram um território que se tornaria característico de sua obra. Personagens submetidos a pressões íntimas, mas situados em ambientes sociais concretos. A tensão não surge de uma explicação total entregue ao leitor. Ela surge da convivência entre versões diferentes do mesmo fato e da impossibilidade de uma verdade completamente estável. A escritora também publicou O Jardim Selvagem, em 1965. O título resume uma imagem recorrente em sua ficção. A vida social pode parecer organizada, educada e previsível, mas carrega impulsos, ressentimentos e violências que nem sempre aparecem à primeira vista. Lígia trabalhava com situações comuns: uma visita, uma festa, uma separação, uma conversa entre parentes, para revelar desequilíbrios que já estavam presentes antes do episódio narrado. Esse procedimento aproximou sua escrita de uma tradição psicológica, mas não a tornou alheia ao contexto brasileiro. Sua literatura registra mudanças na vida urbana, o peso de famílias tradicionais, o trabalho doméstico, a desigualdade e a posição das mulheres. Em seus textos, o espaço privado não está isolado da sociedade. O modo como uma personagem mora, trabalha, ama
ou depende de alguém, pode revelar uma estrutura de classe e de poder. Na segunda metade dos anos 1960, Lígia aproximou-se ainda mais de Paulo Emílio Salles Gomes, crítico e historiador de cinema, figura central para os estudos cinematográficos no Brasil. Depois do casamento com Gofredo da Silva Teles Júnior, ela se casou com Paulo Emílio. A relação colocou a autora em contato ainda mais intenso com debates sobre cinema, cultura e política, sem que sua produção deixasse de manter autonomia literária. Paulo Emílio teve papel importante na formação da cultura cinematográfica brasileira e esteve ligado à criação da Cinemateca Brasileira. A união dos dois não transformou Lígia em cineasta, mas resultou também em colaboração. Anos depois, seria publicado Capitu, trabalho desenvolvido por ambos, a partir do universo de Dom Casmurro, de Machado de Assis. O projeto revela o interesse compartilhado por adaptações, narrativas fragmentadas e personagens cuja interpretação nunca se fecha por completo. Em 1970, Lígia lançou Antes do Baile Verde, uma de suas coletâneas de contos mais conhecidas. O livro reúne narrativas em que uma decisão aparentemente pequena pode produzir consequências irreversíveis. Em vários de seus contos, a autora não oferece uma moral pronta. Ela deixa que o leitor perceba a mudança de situação por meio do comportamento das personagens, de uma frase deslocada ou de uma informação que só ganha sentido no final. O domínio do conto foi decisivo para sua projeção. Lígia Fagundes Telles tornou-se reconhecida como romancista e contista, duas posições que exigem ritmos diferentes de construção. Nos romances, ela podia acompanhar redes familiares e sociais por mais tempo. Nos contos, concentrava o conflito e explorava o impacto de um instante, muitas vezes sem explicar todas as causas do que acabara de acontecer. Ela recebeu o Prêmio Jabuti em diferentes momentos de sua carreira. O dado importa não apenas como sinal de prestígio, mas porque mostra que sua obra alcançou reconhecimento em fases distintas. Lígia não ficou dependente de um único livro ou de uma única moda literária. Seus títulos continuaram a circular entre leitores, críticos e instituições durante décadas. Em 1964, o Brasil entrou em um período de ditadura militar que restringiu direitos políticos e ampliou a censura sobre atividades culturais e jornalísticas. Para escritores, artistas e intelectuais, esse cenário criava limites concretos. Temas políticos podiam atrair vigilância, obras podiam sofrer cortes, e a liberdade de expressão tornava-se objeto de disputa pública. Lígia responderia a esse contexto sem abandonar sua preferência por narrativas de interioridade. O ponto de encontro entre sua técnica literária e a crise política do país viria em 1973. Naquele ano, ela publicou As Meninas, romance que acompanha Lorena, Lia e Ana Clara, três universitárias que vivem em São Paulo. As três personagens têm origens sociais, experiências afetivas e perspectivas políticas diferentes, e a estrutura do livro alterna vozes e pontos de vista. Lorena vive em uma situação econômica privilegiada e se refugia em fantasias, expectativas amorosas e rituais de sua vida privada. Lia está ligada à militância política e enfrenta o ambiente repressivo do período. Ana Clara atravessa uma experiência marcada por vulnerabilidade social, dependência química e relações violentas. A diferença entre as três impede que o romance apresente uma juventude homogênea. As Meninas não trata a ditadura militar brasileira como pano de fundo distante. A repressão alcança conversas, ausências, medos e escolhas cotidianas. Ao lado da política, o livro aborda sexualidade, classe social, violência contra mulheres e dependência química. A força do romance está em não separar esses elementos, como se cada problema existisse isoladamente.
Lígia usou uma forma fragmentada para acompanhar esse mundo. O leitor passa de uma consciência a outra, encontra lembranças, percepções incompletas e contradições. Essa técnica tem consequência narrativa clara. O autoritarismo aparece não apenas em notícias ou declarações públicas, mas na dificuldade de falar, confiar e imaginar um futuro seguro. A publicação de As Meninas consolidou a dimensão pública da ficção de Lígia Fagundes Telles. A autora, que se destacara por observar famílias e relações íntimas, demonstrava que a intimidade era também um lugar onde a violência histórica deixava marcas, o medo de uma prisão, a ausência de alguém, a desigualdade entre jovens que frequentam os mesmos espaços e a fragilidade de quem não dispõe de proteção social passam a integrar a experiência das personagens. O romance recebeu importantes prêmios, entre eles o Jabuti, o Coelho Neto, da Academia Brasileira de Letras, e o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. Mais do que reunir distinções, As Meninas se tornou uma referência para compreender como a literatura brasileira tratou os anos de repressão, sem reduzir a narrativa a um documento político. Lígia escreveu um romance de contexto histórico preciso, mas sustentado por personagens complexas e vozes conflitantes. A resposta da escritora à censura não se limitou à ficção. Em 1977, Lígia integrou uma delegação de intelectuais que entregou ao ministro da Justiça, Armando Falcão, um manifesto contra a censura. O gesto ocorreu em um período no qual a abertura política ainda era limitada e a manifestação pública de escritores tinha peso específico. Ela não se apresentou como líder solitária de uma campanha, mas participou de uma ação coletiva em defesa da liberdade de expressão. No mesmo ano de 1977, Paulo Emílio Salles Gomes morreu. A perda encerrou uma parceria pessoal e intelectual que marcara uma etapa importante de sua vida. Lígia continuou escrevendo, publicando e preservando a presença de Paulo Emílio em textos posteriores, inclusive durante aquele estranho chá, lançado em 2004, livro de memórias e perfis ligado a pessoas que fizeram parte de sua trajetória cultural. A vida pessoal de Lígia Fagundes Telles, portanto, inclui 2 casamentos publicamente conhecidos, a maternidade e uma convivência intensa com juristas, críticos, cineastas e escritores. Mas seu nome não se firmou por associação com essas figuras. A permanência de sua obra decorre do modo como ela organizou sua própria linguagem, combinando observação social, ambiguidade psicológica e atenção aos limites da memória. Em 1977, ela também publicou Seminário dos Ratos. O livro de contos reforçou sua capacidade de usar situações insólitas ou alegóricas para sugerir desordem social e institucional. Em vez de explicar um fenômeno por meio de tese, Lígia podia criar uma cena estranha e deixar que a reação dos personagens revelasse medo, conformismo ou incapacidade de enfrentar o que estava acontecendo. Em 1980, veio A Disciplina do Amor, obra híbrida que reúne narrativas, fragmentos e registros de memória. O livro mostra outra dimensão da autora. Sua escrita não dependia apenas de enredos tradicionais. Ela também trabalhava com formas breves, cenas recordadas e reflexões que preservam a precisão da ficção, mesmo quando se aproximam do memorialismo. Em 1985, Lígia Fagundes Telles foi eleita para a Academia Brasileira de Letras. Ela passou a ocupar a cadeira número 16, tornando-se a terceira mulher eleita para a instituição, depois de Rachel de Queiroz e de Ná Silveira de Queiroz. A eleição tinha significado histórico porque a Academia, fundada em 1897, durante muito tempo restringiu a presença feminina em seus quadros. Sua entrada na Academia Brasileira de Letras confirmou um reconhecimento que já vinha de leitores, prêmios e crítica. Ao mesmo tempo, a autora continuou a publicar,
A posição institucional não encerrou sua produção, nem a transformou em simples guardiã de uma reputação consolidada. Ela seguiu interessada em narrar personagens em deslocamento, relações instáveis e memórias que não se apresentam de maneira linear. Em 1989, lançou As Horas Nuas. O romance apresenta a atriz Rosa Ambrosio, em crise profissional e pessoal, e alterna perspectivas humanas com a de um gato. A estrutura permite à autora observar a decadência de uma personagem pública, o trabalho de quem a cerca e a distância entre a imagem que alguém construiu e a condição em que de fato se encontra. As Horas Nuas retoma assuntos presentes em livros anteriores, como envelhecimento, dependência, desejo e lembrança, mas o faz por uma arquitetura narrativa ainda mais fragmentada. O romance confirma que Lígia não repetia mecanicamente a fórmula de As Meninas. A cada livro, ela mudava o foco, a composição das vozes e o grau de aproximação entre narrador e personagem. Em 1995, publicou A Noite Escura e Mais Eu, coletânea de contos que recebeu novo reconhecimento. Já em 2000, lançou Invenção e Memória, livro que reúne textos entre a ficção e a recordação. O próprio título aponta para uma questão central de sua carreira. Lembrar não significa reproduzir o passado de forma neutra. A memória seleciona, desloca, inventa e reorganiza experiências. Essa percepção explica por que sua obra continua atraindo leitores interessados tanto em narrativa psicológica quanto em história cultural brasileira. Os textos de Lígia não oferecem uma biografia disfarçada de todos os seus personagens. Eles mostram, ao contrário, que uma experiência pessoal só se torna literatura depois de ser transformada por linguagem, estrutura e imaginação. Em 2005, Lígia Fagundes Telles recebeu o Prêmio Camões, uma das distinções mais importantes da literatura em língua portuguesa. O prêmio reconheceu uma trajetória já marcada por romances, contos, ensaios, participações institucionais e circulação internacional. Ao receber essa honraria, ela se juntou a autores brasileiros e portugueses, cuja produção passou a ser vista como parte central do patrimônio literário de língua portuguesa. A biografia de Lígia Fagundes Telles também inclui uma característica decisiva de sua permanência. Ela atravessou quase um século de transformações no Brasil, sem abandonar a ficção como forma de observar o presente. Nascida na década de 1920, publicou desde a adolescência, acompanhou a urbanização de São Paulo, viveu sob a ditadura militar, presenciou a redemocratização e continuou produzindo no século XXI. Sua longa vida não foi tratada por ela como simples acumulação de episódios. Em sua obra, o tempo aparece como força que altera relações, revela escolhas antigas e muda o sentido de fatos aparentemente encerrados. Uma criança que escuta histórias, uma jovem universitária, uma mulher que enfrenta convenções familiares ou uma atriz em declínio podem carregar, em poucas páginas, décadas de expectativas e frustrações. Lígia morreu em 3 de abril de 2022 em São Paulo, aos 98 anos. Sua morte encerrou uma presença física de décadas na literatura brasileira, mas deixou uma obra ampla, formada por romances, contos, textos de memória e participações no debate cultural. As Meninas, Ciranda de Pedra, Antes do Baile Verde, A Disciplina do Amor e As Horas Nuas permanecem entre os títulos mais associados ao seu nome. Ao observar a vida pessoal de Lígia Fagundes Telles e sua carreira, é possível perceber que os relacionamentos, a formação jurídica e a convivência intelectual foram contextos relevantes, não substitutos de sua criação. A autora construiu uma voz própria por meio de trabalho continuado, mudanças de forma e atenção rigorosa à experiência de seus personagens. Esta biografia de Lígia Fagundes Telles
Mostra uma escritora brasileira que não escolheu entre o íntimo e o histórico. Em seus livros, uma família pode revelar desigualdades sociais, uma lembrança pode expor uma mentira, e a repressão política pode aparecer no medo de uma pessoa comum. Foi dessa união entre ambiguidade, memória e liberdade que ela fez uma das obras mais importantes da literatura brasileira.